Dorival Júnior é o treinador mais copeiro do futebol brasileiro na atualidade. Apenas aceitem. Esse é o tema de mais um vídeo do Tirateima. Bora engajar e se inscrever aqui no canal, curtir esse vídeo e espalhar para geral também, porque aqui tem conteúdo todo santo dia, trazendo as principais pautas, e agora não tinha como ser outra, né? O Corinthians, campeão da Supercopa Rei 2026, mais uma vez com o dedo do Dorival. Sentiu o dedo do Dorival? Lança-lhe a vinheta. Dorival Júnior, hein, galera? Olha aí, eu, Gui Souza, mais uma vez na área aqui no Tirateima para falar desse título, cara, que foi uma grande atuação do Corinthians contra o Flamengo na final da Supercopa Rei 2026, 2-0 lá no Mané Garrincha, em Brasília. E mais uma vez o Dorival Júnior, cara, fazendo a diferença, um treinador copeiro acima de tudo. A thumb aqui deste vídeo ainda coloca ali como rei de Copas e tudo mais. Eu vou até trazer aqui o histórico recente do Dorival, cara, que é um negócio impressionante. Temos aí o título da Copa do Brasil mais recente em dezembro, né? E foi o quarto título dele, né? Se igualando como recordista da competição junto com o Filipão, Big Phil. 4 títulos ali, né? Santos, Flamengo, São Paulo e Corinthians. Campeão da Libertadores com o Flamengo, campeão gaúcho com o Inter, vencedor da Recopa Sul-Americana com o Inter. Série B do Brasileirão com o Vasco em 2009, que foi aí o único título, podemos dizer, né? Full pontos corridos. E 2 paulistas com o São Paulo. Então, aí, por mais que o Campeonato Paulista também tenha uma fase que não é só mata-mata, todos esses torneios, exceto a Série B de 2009, tem um mata-mata, tem um modo Copa ativado que o Dorival é especialista, cara. E assim, por mais que a passagem do Dorival Júnior na seleção brasileira tenha suas críticas, que são válidas, são pertinentes, é um cara que consegue fazer muito um material que às vezes é questionável e potencializa alguns jovens jogadores. É o que a gente viu nesse Corinthians de hoje, né, cara? Que conseguiu vencer bem a final da Copa do Brasil ainda em dezembro e vence essa final contra o Flamengo, o badalado Flamengo, que ainda parece que está vivendo de 2025, ainda não colocou o pezinho em 2026. E o Corinthians não tem nada a ver com isso, foi lá e venceu bem. O que eu queria frisar com vocês aqui é que é um Corinthians, assim, em estilo de jogo, taticamente falando, praticamente igual ao que jogou a final da Copa do Brasil contra o Vasco, cara, no Maracanã, né, o jogo no Maraca. As únicas diferenças, as únicas trocas na equipe são a entrada do André, cara, que jogou muito bem, e do Carrídio e do Gustavo Henrique. O Martínez, volante, tá lá na Venezuela, deu perdido no Corinthians. O Maicon saiu, né? Foi para o Atlético Mineiro, meio campo. E o Gustavo Henrique no lugar do André Ramalho. O André Ramalho que até entra no segundo tempo no lugar do Gabriel Paulista. E o Corinthians, nesse estilo de jogo, com meio campo muito preenchido e dando mais liberdade para o Bidon, que vive uma fase espetacular, conseguiu fazer uma partida muito interessante e efetiva, acima de tudo, diante de um Flamengo que, questões físicas à parte, muito mal preparado nesse início de ano, cara, para enfrentar grandes desafios, maiores duelos aí. Foi derrotado na estreia do Brasileiro para um São Paulo enfraquecido, e agora derrotado na final da Supercopa. A única vitória do Flamengo aí com esse time principal foi contra o Vasco, né? Um jogo que até realmente foi uma boa partida da equipe do Felipe Luiz, mas que é pouco para a expectativa que foi criada. E não adianta ficar dando desculpinha, não, né? Porque eu trago dados aqui. O Flamengo faz a sua última partida em 2025 contra o PSG, a final do Intercontinental, no dia 17 de dezembro, e volta a jogar com o time principal no dia 21, forçado ainda, porque iam dar mais uns dias, mas a situação do Carioca ficou complicada, e o Flamengo volta contra o Vasco no dia 21. Então a gente está falando aí de um período de mais de um mês sem jogos, que é pouco, né, se a gente for olhar, mas comparando com o Corinthians, cara, o Corinthians ele fez sua última partida em 2025, na final da Copa do Brasil, no dia 21 de dezembro. Dia 11, já tinham titulares, né, ainda que um time meio mesclado, jogando contra a Ponte Preta, um tempo menor, e a gente vê um Corinthians, cara, melhor preparado taticamente e fisicamente. Então não tem desculpinha de falar que o Flamengo isso é injustiçado pelo calendário. O Corinthians sofreu muito mais e tá aí vencendo a final da Supercopa com autoridade,
gols do Gabriel Paulista e do Yuri Alberto no finalzinho, cara. E então não tem desculpa. O Corinthians merecendo a vitória, melhor preparado, trabalho melhor feito nesse início de 2026 e comprovado com resultado dentro de campo. Uma coisa que eu queria também destacar no Corinthians é o entendimento ali, né, o pertencimento que alguns jogadores possuem, né? Eu vou citar já o Gabriel Paulista, um atleta que fez a carreira na Europa e volta muito bem já nesse início, fazendo um dos gols do título dessa Supercopa, um cara que se declarou corintiano publicamente, é um zagueiro meio psicopata do estilo que eu gosto, né, cara? Eu gosto desse zagueiro mais sanguíneo, né? E se adequando muito bem e com essa aura de ser um representante da torcida da Fiel dentro de campo, coisa que o Yuri Alberto faz muito bem também, entre erros e acertos, tropeçadas e gols improváveis. O Yuri Alberto é um cara que tem uma identificação muito bacana com o Corinthians e mais uma vez faz um gol muito importante que vale taça no finalzinho ali. Já tinha feito um antes que misteriosamente o VAR parou de funcionar e ficou a decisão de campo num lance muito ajustado, milimétrico, após um passe do Matheus Bidu. E já no último lance da partida, o Yuri Alberto recebe em condições, o gol é anulado em campo, mas o VAR atesta a posição legal e um belo gol que ele dá quase com um chapéu ali no Rossi, finaliza para o gol vazio e o Corinthians campeão, festa no Mané Garrincha com um recorde de público. A torcida do Corinthians fez a festa, cantou alto pra caramba durante a partida. E também vale destacar o Matheus Bidu, cara, um jogador que é pouco falado e a nível nacional, né? A torcida do Corinthians gosta dele, né? Tem lá algumas fraquezas ali defensivas, mas é um jogador muito interessante, cara, que eu tenho ficado de olho e, mais uma vez, uma excelente partida. Teria dado uma assistência para o Yuri Alberto talvez se o lance fosse legal, né? Ajustado. Mas uma excelente partida do Matheus Bidu, e não posso deixar de falar do Breno Bidon, que é o cérebro ali, né? Eu falo aqui com amigos e tal, que ele me lembra muito o Pedri, né? Jogador nascido ali, criado no Barcelona, que é um certo carregador de bola, mais cabeça pensante, que fica o tempo inteiro ligado no jogo e fazendo a coisa acontecer no meio campo. Um jogador muito interessante, vai ter uma passagem abreviada aqui no futebol brasileiro. Em breve ele vai sair. Acho que meio do ano, no mais tardar, ele sai do Corinthians por uma nota, e é um jogador muito interessante, mas é fácil falar do Breno Bidon. Pouca gente vai falar da partida do André, cara, outro jogador jovem que fez uma partidaça, desarmou pra caramba, uma intensidade danada no meio campo, e para mim foi também um dos jogadores mais importantes desse título corintiano. Tudo isso também para envelopar e fechar aqui esse conteúdo, para dizer que o Dorival Júnior, cara, é um treinador muito inteligente que tem o feeling de utilizar esses jovens jogadores em situações mais confortáveis. É o André sendo colocado para jogar com o suporte maior no meio campo para ser potencializado, o Breno Bidon idem com um pouco mais de liberdade para mostrar toda a sua técnica, né? E quando tem que tirar o Memphis, tirou. O Memphis não fez uma boa partida, perdeu um gol, duas chances, né? Ele perdeu claras ali de gol. E o Dorival fazendo o possível e o impossível nesse Corinthians, que, em que pese, não é o time com o jogo mais bonito, mais plástico do futebol brasileiro e sul-americano, mas é um time que, cara, quando chega, é enjoado e dá trabalho. Se você tiver que disputar uma taça contra esse Corinthians do Dorival, o bicho vai pegar e vai ser difícil. E você, cara, o que achou desse título do Corinthians? O que você acha do Dorival Júnior, subestimado mesmo? Quando ele falou lá que garantiu o Brasil na final da Copa do Mundo de 2026. Muita gente fez piada. Será que ele não tinha razão por confiar no próprio taco quando o assunto é Copa? Comenta aí, curta esse conteúdo se você gostou, né? Dá o likezinho aí, porque é a melhor forma de você ajudar aqui é o trabalho do Tiratema, com o YouTube entendendo que esse conteúdo é relevante e entregando para cada vez mais pessoas. E se inscreva aqui se você não está inscrito, porque precisamos chegar a 1.000 inscritos para começar a fazer live e produzir cada vez mais conteúdos para você. Beleza? Tamo junto, cara, e acompanha aqui o Tiratema. Já vem mais vídeo por aí, valeu? Corinthians campeão de novo, é o Dorival, papai Dorival tá on, valeu!